Cristo foi de tal modo enxertado em nós, como nós temos sido, por nosso turno, enxertados nele. E tudo o que é seu, nos é permitido chamar nosso. Tudo o que é nosso é reputado como dele. Em consequência, podemos ter a ousadia de afirmar que a vida eterna é nossa, que o reino do céu já não pode mais ser tirado de nós. Assim como não pode ser o próprio Cristo. Ao contrário, que não podemos mais ser condenados por nossos pecados, como também ele não pode, porque eles agora não são nossos, mas dele. Não que alguma culpa possa ser-lhe imputada corretamente, mas que ele se apresentou como devedor deles e se apresenta como pagador. Esta é a pergunta que ele faz conosco. Essa é a permuta, que ele faz conosco em sua incomensurável bondade. Recebendo em si nossa pobreza, transferiu para nós sua riqueza, tomando sobre si nossa debilidade, deu-nos sua imortalidade, descendo à terra, ele preparou para nós uma ascensão ao céu. E, tornando-se o Filho do homem conosco, fez-nos também filhos de Deus. Estas são palavras das Institutas de Calvino, falando sobre a ceia, falando sobre os benefícios da ceia, falando sobre os benefícios da salvação que eu e você temos no Senhor. Quando nos remetemos a um dia como esse, a uma hora cultual como essa, como estamos aqui, olhando a mesa posta, observando os elementos, observando o pão, observando o cálice, podemos aqui, irmãos, rememorar o sacrifício de Cristo, mas não apenas rememorar, podemos aqui também ter algo importante para nós. Termos a noção perfeita de que não andamos mais desraigados ou distantes do Senhor. Na verdade, agora nós estamos firmados no Senhor, e isso nós chamamos de comunhão. Então a ceia é uma memória, a ceia é para nós comunhão, e a ceia é para nós o que nós experimentaremos na glória bendita. Isso é esperança. A ceia para nós é memória, a ceia para nós é comunhão, e a ceia para nós é esperança. Esperança. Pensando então nesses aspectos da ceia do Senhor, no culto ao Senhor, que também a ceia está inclusa, eu convido você para pensar sobre esta importante hora da sua vida espiritual. De como é importante nós cultuarmos a Deus e olharmos para a mesa e encontrarmos então estes subsídios importantes para relembrarmos o sacrifício, mostrarmos ao nosso próprio coração que temos comunhão com Deus, porque Ele tirou a nossa pobreza e enxertou em nós a sua riqueza de glória bendita. Ao mesmo passo que inaugurou para nós um novo e vivo caminho. Aquilo que o autor aos Hebreus escreve, deste novo e vivo caminho, tem a ver com a nossa eternidade com o Senhor. Isso é esperança para a igreja. É por isso que a ceia é para nós um sinal presente de uma graça que é permanente. Um sinal presente de uma graça que é permanente. Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, onde esse está falando sobre a ceia e as instruções sobre ela. Primeiro aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Primeira aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse tempo aqui tão precioso de comunhão. Com tudo que nós já lemos, desde o início, Senhor, deste culto, esta liturgia se nos torna prática, porque entendemos a escolha do Cordeiro perfeito, entendemos que o Cordeiro é que verá o fruto do seu penoso trabalho, nós entendemos que pelo Cordeiro tragada foi a morte pela vitória, e podemos seguir perseverantes em comunhão com o Senhor, e também nos apercebemos, Pai, da esperança que temos em Ti. Mantém-nos com os olhos abertos nesta hora e aplica essas verdades ao nosso coração para louvor tão somente do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está escrevendo a uma igreja que sofre de muitas dificuldades, e uma das dificuldades que a igreja do Senhor sofre a essa época, se você observar o capítulo 1, abra aí por favor, Coríntios, no capítulo 1, Paulo está escrevendo para mostrar o que é a morte do Senhor, o que é a cruz de Cristo. Quando nós lemos 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando eu e você, irmãos, olhamos para estas palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a ceia do Senhor é tão misteriosa, é tão poderosa em fé num coração, que ela anula, então, os sofismas, anula as mentiras que eram anunciadas pela filosofia grega. Os gregos, você bem sabe, que no Párteno, onde se reuniam, então, onde era um lugar onde os deuses estavam, os deuses do Olimpo, onde a mitologia, então, colocava um deus para os céus, um deus para a terra, um deus para o abismo, ou um deus para as águas, enfim. Os deuses precisavam degladiar-se. Quando essa doutrina, quando essa forma de pensar é anunciada diante do Evangelho, ela cai por terra, porque nós encontramos paz, encontrando a verdadeira sabedoria e infinita graça no Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo está fazendo é falando para a igreja que esta igreja vive um novo tempo, porque o Senhor é muito mais sábio do que qualquer coisa dos gregos, que o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer deus dos deuses do Olimpo, que o Senhor é poderoso e único para fazer coisas tremendas e poderosas a nosso respeito. É por isso que Paulo então diz que prega a cruz, prega a Cristo crucificado, prega esse Cristo que foi crucificado, mas também que venceu a morte, como nós podemos ler no capítulo 15. E o apóstolo Paulo está aqui relatando este momento agora
depois de falar de coisas externas que acontecem e que também acometem a igreja, ele agora parte para o intracorpus, para dentro da igreja, quando chega na instrução, então, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é um momento de comunhão. A ceia do Senhor é um momento em que nós devemos entender cada passo, cada ato que está aqui, ou cada passo dessa história que está sendo aqui representado. Este pão, este cálice, representando tudo isso, ou como o João Calvino vai escrever também nas suas Institutas, a ceia é o espelho no qual contemplamos o próprio Cristo crucificado. A ceia é o espelho que eu e você podemos contemplar o próprio Cristo, porque vemos aqui o seu corpo representado pelo pão, vemos o seu sangue representado no cálice, e em tudo isso então, Calvino e outros homens também, como os servos do Senhor, como o apóstolo Paulo está dizendo, que nada disso aqui vem como algo de homens. Isso aqui vem de Deus para a sua vida. E se lembrar do sacrifício de Jesus é se lembrar de onde você estava. Meus irmãos, a palavra é clara em dizer para nós que nós estávamos nos abismos da vida, que nós estávamos no lamaçal da vida, nós estávamos nos periféricos da vida, nós estávamos no caminho ou na senda infernal. Ele nos resgatou, Ele nos chamou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus que fez isso em Cristo Jesus. E desde o Velho Testamento essa mensagem vem sendo anunciada. Eis que vem um profeta. Lembra de domingo passado, Deuteronômio capítulo 18? Lembra como Deus está falando desde a eternidade, mostrando isso, desde o Velho Testamento, apontando para tudo que o Messias faria? Há pessoas que ainda hoje não creem em Jesus. Há crentes hoje dentro da igreja que duvidam do poder salvífico da cruz. Por quê? Porque muitas pessoas ainda pensam que podem fazer algo. Ainda pensam que há algo bom nelas. Como os pelagianos, como os arminianos, semi-pelagianos, que ainda dizem, não, o homem não é totalmente corrupto. O homem tem uma coisinha de boa. O que é que eu tenho de bom se tirar Jesus da minha vida? O que é que tem de bom em você se tirar Jesus da sua vida? Não sobra. Não sobra nada. Nada. Por isso, então, nós cremos que, ao olharmos para a ceia do Senhor, entendemos exatamente isso. Toda a podridão que havia em nós, Ele toma sobre si e toda a riqueza de santidade agora Ele deposita na nossa vida. E é lógico que isso é um processo em que eu e você estamos agora sendo desenvolvidos, estamos aqui crescendo, sendo discipulados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, em todo o tempo. Mas há que se notar aqui, irmãos, nesse texto que o povo de Deus estava confundindo o que era a ceia. Observe o texto, olhe para o texto, por favor, para você entender como o povo estava confundindo a ceia. O versículo 17 diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, e sim para o pior. Como assim? E ele vai dizer aqui que tinha gente na igreja que estava fazendo tudo errado. Irmãos, a hora da ceia é uma hora de unidade. A hora da ceia, o momento da ceia é um momento de comunhão. O momento de comunhão faz com que todos nós aqui, à semelhança litúrgica nossa, nos lembremos de quem nós somos. Nos lembremos de que Cristo Jesus é que pagou o preço por nós e sem esse preço, ninguém aqui, ninguém, absolutamente ninguém, herdará o reino dos céus. Esse é o único caminho. Não há outro caminho. Não há força que se possa fazer nesse mundo que você alcance algo. Não há mérito nenhum seu que te faça alcançar o céu. Não há benefício nenhum que se faça nessa terra que nos faça alcançar os céus. Que nos dê a oportunidade de ir lá diante do juiz, do Supremo Juiz, falarmos assim, mas eu fiz algo de bom. Sem Jesus? Ninguém faz nada de bom sem Jesus. Nós sabemos muito bem que toda a moralidade que existe, ainda hoje, falávamos pela escola dominical, toda a moralidade que existe socialmente lá fora, ela vem só de um lugar. Vem dos princípios da palavra do Senhor.
Claro que a sociedade nunca vai querer reconhecer isso, porque a sociedade se acha capaz de, inclusive, se salvar. Como outras doutrinas por aí, que dizem que se você fizer, como é que é? Se eu fizer o melhor de mim, eu vou alcançar o céu. Por mais que você faça, por mais que façamos, todos juntos, esse sacrifício de todos nós não é suficiente para aquilo ou para mostrarmos que o que Cristo fez é que de fato vale para o Senhor. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito compungido, o coração quebrantado diante dele. É isso que Davi escreve no Salmo 51, versículo 17, para que eu e você entendamos o que Deus quer então hoje de nós, quando nós nos lembramos da cruz. Quando nós estamos na época de Páscoa, é comum na televisão hoje, a mídia usa, é lógico, para Ibope, para outras coisas e não para fazer a sociedade pensar no sacrifício. Mas a mídia coloca lá os filmes, passa o filme do Mel Gibson, passa aqueles filmes lá antigos, passa um monte de filme sobre a ceia e a crucificação do Senhor. Mas qual é o propósito? Como nós assistimos tudo isso? Qual é o prisma bíblico para nós? Qual é o caráter teológico que isso, então, reflete em nosso coração? Como isso agora fala ao nosso coração? A ceia do Senhor, meus irmãos, fala de um povo que é escolhido, mas de um povo que cai, que se distancia e só pode se reconciliar através da morte de Jesus. Uma igreja que se esquece da morte de Jesus é uma igreja morta. Uma igreja que não se lembra do que é o sacrifício é uma igreja que não entende o que Jesus fez. Uma igreja que não entende a ceia do Senhor é uma igreja que precisa ser convertida. Mas tem gente que não entende a ceia? Ou se tem. Muitas pessoas. Tem pessoas, como nós já falamos aqui, que pensam que esse pão hoje vai se transformar no corpo de Jesus. Tem pessoas que pensam que Jesus está aqui. Ele está aqui, espiritualmente, entre nós. Claro que sim. Mas tem pessoas que falam que ele se praticamente encarna novamente, está aqui conosco. Equívocos. A ceia para nós, o texto é claro em enfatizar que eu e você, todas as vezes que partimos o pão, nós fazemos isso em memória. Para você se lembrar do que Jesus fez. Jesus morreu por você. Para nós aplicarmos essa morte, então essa memória ao nosso coração hoje, o que de contrapartida você oferece por aquele que morreu por você? O que você tem oferecido por aquele que morreu por você? Ah, mas eu sou tão bonitinho, sou tão bonitinha. O que você oferece? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e ainda dou oferta. E o que você faz em memória, ou pela memória que você tem do que Cristo fez? Irmãos, a memória a qual Paulo está se referindo é eu e você lembrarmos quão indignos nós somos e quão dignos nos tornamos a partir do que Cristo fez, ou que Cristo nos tornou digno. Consegue perceber, então, esse lavar de vestiduras? Consegue perceber essa roupa nova que nós temos? Consegue perceber, então, essa nova postura que Paulo está falando? E quando ele fala que não louva esta igreja, é porque eles não estão entendendo. Eles estão celebrando de qualquer jeito. E esta ceia aqui, chamada o agapau, era um momento onde o povo ceiava, literalmente, esta ceia, como aqui a mesa, mas também o povo jantava, comia junto. Só que ninguém esperava ninguém, todo mundo comia. Um chegava aqui, vou beber mais um cálice, vou beber mais outro, vou beber... Sabe aquelas pessoas que ficam aqui querendo beber todos os cálices? Era isso que acontecia lá. E Paulo está falando assim, desse jeito que vocês fazem, isso não é bom. Porque vocês estão confundindo o que é este memorial. Vocês estão confundindo o que é essa hora, então, de você lembrarem o sacrifício que Jesus fez por vocês. Esta hora é importante para vocês. Esta hora é uma hora de ações de graças.
Esta hora é uma hora de eu e você nos prostrarmos diante do Senhor. Nos prostrarmos, olharmos para nós mesmos e falar, meu Deus, mas como Deus vai escolher uma pessoa tão vil, tão pecadora, tão dura, tão áspera, de dura serviço para o que é mal, e aliás, pronta para o mal nessa dura serviço? Essa memória, irmãos, é para eu e você entendermos que nós não podíamos nos salvarmos. Esta memória é para dizer que eu e você não temos fôlego, forças para nos salvar. Eu e você precisamos crer que esta ceia do Senhor, Calvino vai dizer, a ceia do Senhor é uma lembrança e proclamação da morte de Cristo, mas também exige fé verdadeira e comunhão sincera. Exige uma fé verdadeira. O que é fé verdadeira? É eu crer que Jesus é o meu Salvador. Você não salva você mesmo, irmão. Irmã, você não consegue fazer isso. E nós precisamos, então, entender isso, que esta proclamação, através da mesa, é que eu e você entendemos, temos esta memória do que Ele fez lá atrás por nós. Mantenha esta lembrança acesa em seu coração. Você era, o seu estado mudou. Então, se mudou, você já não é a mesma pessoa. Ora, se você mudou, é aquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Tudo mudou. As coisas velhas ficaram para trás. Tenha essa memória. Às vezes é comum nós olharmos fotos. Às vezes você olha as fotos e fala assim, meu Deus, como eu era judiado. Alguns falam, nossa, como eu era bonitinho, agora estou judiado. Né? As fotos são memórias. Sabe aquele dia nostálgico, que a turma pega aquele baúzinho das fotos lá? Você fala, não, eita, fulano era gordinho, fulano era isso, fulano era aquilo. Eu posso dizer, eu tinha cabelo. A gente lembra dessas coisas. São memórias. Memórias. Mas o que Deus quer é que eu e você tenhamos uma memória, mas não do que nós éramos fisicamente, mas do que nós éramos espiritualmente. Depravados. O olhar de Deus para nós era um olhar de ira, de indignação. E Cristo agora tira isso. Sabe aquele primeiro olhar, quando você conhece uma pessoa, nossa, eu achava que você era tão chato, mas você é tão legal. Sabe quando a pessoa fala isso para você? Ou você pensa isso de alguém? Nossa, eu achava você metido, eu achava você chato, eu achava você isso, aquilo. Mas agora te conhecendo, eu vi que você é melhor do que isso. Nós também achávamos que era alguma coisa até nós conhecermos Jesus. Conhecermos o sacrifício da cruz. E aí nós vemos que nós não temos mérito nenhum. E é tudo mérito do Senhor. Mas segundo passo aqui, na nossa mensagem, o Senhor também fala aqui para nós, a ceia é um momento então de comunhão, é um momento onde há comunidade, um momento onde há tudo em comum, porque todos aqui foram redimidos no mesmo sangue e adoram um único Salvador, que é o Senhor Jesus. Por isso o momento de comunhão, por isso o momento que eu posso trocar o meu cálice com você, não que o meu cálice seja mais santo que o seu, não que o seu seja mais santo que o meu, mas é um momento onde nós agora estamos num ambiente comum, o ambiente agora em que eu e você experimentamos da nova aliança do Senhor. Apesar de pecadores, temos isto em comum, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É um momento de comunhão para a igreja, é um momento de adoração para a igreja, é um momento então que a igreja celebra, é um momento então, se primeiramente na memória eu choro porque eu estava longe do Senhor, a vileza da minha vida era assim notória, se no primeiro momento essas memórias vêm, no segundo momento a morte de Jesus gera essa comunhão, e agora eu já não sou mais aquela pessoa, como o apóstolo Paulo diz, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma comunhão maravilhosa, algo espetacular. É aquele que é o poderoso, aquele que é o transcendente, entrando no imanente. É como que os céus, aquele que domina todas as coisas,
cabendo dentro do meu coração, do seu coração. É como que o Deus infinito, todo-poderoso, adentrando um espaço minúsculo como eu e você. E transbordando o nosso coração. Fazendo-nos agora nova criatura. Fazendo-nos agora novos servos. Fazendo agora com que eu e você entendamos a mensagem da cruz. Entendamos agora tudo que o Senhor tem para a minha vida, tem para a sua vida. E como isso reflete para nós comunhão. Onde você vai encontrar isso, irmão? Não tem outro lugar senão na cruz. Não tem outro lugar senão na morte de Jesus. Aliás, na morte de Jesus, e como Paulo diz aos Romanos, na sua morte e ressurreição para a nossa justificação. Porque até então alguém pode falar, tá bom, Jesus morreu por você? Morreu. E daí? E daí? E daí ele ressuscitou para a minha justificação. E agora, então, todos os meus pecados foram justificados. Lembra do que lemos aqui das Institutas? Ele tomou todos para ele. Assim como agora também nos tomou em tudo e todo para ele. Eu tenho comunhão com o Senhor. Esse momento aqui, irmãos, é um momento de remissão. Esse momento aqui é esse momento de comunhão. A mesa do Senhor é um tempo de reparação. Reparação para a nossa vida, porque muitas vezes estamos distante do Senhor, distante do Senhor, distante do Senhor. E eu repito aqui o que falamos na escola dominical. Não te basta um culto de domingo. Não te basta um culto de domingo e um culto de terça. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Nós temos que ter comunhão com o Senhor. Palavra, oração, adoração, busca de santificação. Em todo tempo. Em todo tempo. Isso é comunhão com o Senhor. Para chegar o grande dia esperado, sonhado por esse miserável pecador aqui, de que eu vou falar, quem quer orar? E todo mundo levantar, eu quero orar, eu quero orar. Sonho pastoral. O pessoal brigando, deixa eu orar hoje. Você orou, Luciano, em janeiro, deixa eu orar. Ah, mas eu quero orar. Ah, mas eu orei ontem, mas eu quero orar de novo. Imagina uma igreja brigando assim para orar. Hã? Você precisa brigar para orar. Ah, mas eu tenho tanta vergonha. Mateus capítulo 10, versículo 32. Eita, não foi eu, viu? Efeito aqui, efeito colateral aqui do microfone. Mateus 10, 32, irmãos. Quem testemunha de Jesus, tem testemunho no céu. E quem se envergonhar? Imagina Jesus falando assim, você não orou aquele dia lá? Você vai mandar um em Jesus? Não, por que você não orou, meu filho? Por que você não orou, minha filha? Eu não morri por você. Morreu, eu creio, eu tenho essas memórias vivas do que eu era, do que o Senhor me transformou. E por que você não orou? Ah, eu não sei. Como que você não sabe? Como que você não sabe contar a sua própria história? Que você era um vil pecador e foi transformado. É aquilo que nós cantamos no nosso cenário, cantamos hoje aqui, sobre o que Cristo fez para nós, que nós somos os propícios condenados que Ele transformou. Cante isso, ore isso. Senhor, a minha vida era assim, eu era assim, mas o Senhor me transformou, tem me transformado, está me transformando, está me lapidando, e eu agora tenho comunhão e paz com o Senhor. Tenha comunhão e tenha paz. Entenda o que é isso para a sua vida em nome de Jesus. Entendamos o que é isso para a nossa vida, para que possamos então entrar no terceiro passo. Se eu tenho memória, se eu tenho comunhão, eu tenho esperança. Você já viu crente que fica falando assim, vocês viram aí o Irã? Vocês viram aí o Iraque? Vocês viram aí a guerra? Vocês viram aí quanta coisa? Vocês viram agora que os Estados Unidos mandou um míssil? Vocês viram agora que tal coisa aconteceu? Vocês viram agora que a política está assim? Irmãos, o que o profeta Jeremias diz nas suas lamentações? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Espera aí. E a pergunta vem, mas o que pode me dar esperança? Ele mesmo responde, as misericórdias do Senhor.
que são a causa de nós não sermos consumidos. Estas misericórdias não têm fim. Isso que pode te dar esperança, mais do que isso, esta misericórdia do Senhor, que nos resgatou na cruz, que morreu por nós, que nos deu comunhão, esta mesma misericórdia que nos vai dar força para perseverar até o grande dia. É nessa misericórdia que eu e você temos esperança. Não é por nós, não é porque somos fortes, não é porque agora reconhecemos o sangue de Jesus. É porque a misericórdia do Senhor nos põe de pé. É porque a misericórdia do Senhor te sustenta. É porque a graça bondosa do Senhor Jesus é a seu favor. Se não for assim, você não está de pé. Não está de pé. Uma igreja que não reconhece o sacrifício de Jesus, não tem comunhão com Jesus, não tem esperança no Senhor, vai ficar desesperada. Desesperada com tudo o que está acontecendo. Ao invés disso, irmão, sabe o que nós devemos ter? Esperança. Esperança. Porque Jesus, em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, falou que as coisas vão de mal a melhor. Não. Vão de mal a pior aqui. Mas vão de mal a melhor na perspectiva celeste, porque todo esse mal vai acabar. Então há uma esperança para a igreja, há uma esperança de que novos céus, nova terra, Apocalipse capítulo 21 vai se cumprir, vai acabar o choro, vai acabar toda a dor, toda a enfermidade, a morte não existirá, porque nós temos essa esperança. Se você não tiver essa esperança, para que você está vivendo aqui? Vamos ver, quem sabe? Você não tem perspectiva. Tem uma perspectiva na sua vida, não só para o futuro, mas enquanto você estiver aqui, tem uma perspectiva. Alenta o seu coração. Essa comunhão com Deus te faz pensar que você é uma pessoa melhor, que melhora a sociedade, que melhora a sua casa, que melhora a si próprio. Se não for assim, irmãos, por que é que eu e você encontraremos, então, motivação para viver? Precisamos encontrar esta motivação para vivermos para a glória do nosso Deus. Encontre essa motivação, encontre essa esperança no seu coração. Não toque a sua vida como se qualquer coisa estiver acontecendo. Amanhã. E ainda usa texto bíblico. Amanhã, se Deus quiser. Planeje sim. Pense sim no que você vai fazer amanhã para a glória do Senhor. Pense sim em como você vai ter comunhão com o Senhor. Pense sim em como você vai viver uma vida de esperança. Aquele desafio que você tem no trabalho, com aquele amigo, com aquele chefe ou com aquela pessoa. Enfim, aquele desafio que você tem financeiro, aquele desafio que você tem emocional, aquele desafio que você tem espiritual. Amanhã você pode vencer. Ou você pensa então que esses desafios são desafios de estimação. Eu vou levando, é tudo meu, Deus me deu. Sabe o que chama isso aí? Karma. Não é calma, não é karma mesmo. Eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, é assim que é a minha vida. Deus não tem nada novo. Alto lá. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Os céus proclamam a glória do Senhor todos os dias. Para que eu e você tenhamos esta esperança no Senhor, esta confiança no Senhor. Porque nós, todas as vezes que comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor, lembramos o que Ele fez por nós, temos comunhão com Ele, até que Ele venha. Olha para o texto, porque o texto é claro, versículo 26, em apontar que nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Observe aí, marca na sua Bíblia, é até que Ele venha. Então você tem uma esperança. Se a sua vida só tem desespero, se uma enfermidade, se isso ou se aquilo está cometendo o seu coração de desespero, Deus está te apresentando aqui hoje uma esperança. Ele virá. Ele virá, como eu e você podemos ler a partir do profeta Isaías, que era uma promessa 700 anos antes de que o Messias viria. Essa promessa, irmão, se cumpriu, porque tudo aquilo que o Senhor faz, Ele cumpre. O que a boca do Senhor falou se cumprirá. Jesus vai voltar. Está sem esperança? Pense nas glórias benditas dos céus. Está sem perspectiva para a vida? Entenda como você é importante para Deus. Isso cabe aqui para você olhar na perspectiva até de Judas, que nós estamos estudando na escola dominical. Lembra do anjo, do arcanjo Miguel? Lembra? Anjo não é como você. Anjo não é humano. Anjo
não sabe os efeitos da glória do Senhor, da graça do Senhor. Anjo não sabe o que é viver nessa comunhão com o Senhor, como que transformadora, porque ele é anjo santo, ele está lá, ele nem sabe o que é isso. Mas eu e você entendemos aquela palavra do apóstolo Paulo dizendo: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Quando ele escreve isso para Timóteo, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele está fazendo eu e você lembrarmos de quem nós somos. E ele está fazendo agora ele ter esperança. E ele fala: de tudo isso que eu era, a morte de Cristo me trouxe comunhão com Cristo. E agora ele fala: pelo que Deus me considerou fiel para essa obra. Eu tenho esperança. Eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, com uma esperança. A esperança de o seu ente ser salvo, o seu parente ser salvo, você ser transformado, aquela causa ser resolvida. Esta esperança aqui, é lógico, que remete à eternidade. Mas eu e você temos esperança aqui nesse mundo, porque o mesmo Deus que nos dá esperança para a eternidade é o Deus que nos dá esperança para o dia de amanhã. É o Deus que nos encoraja. Deus quer te encorajar. Deus não quer que você ande cabisbaixo, cabisbaixa. Deus quer nos dar o renovo, a paz, a alegria da comunhão, nesse reconhecimento de quem Ele é na nossa história. Deus tem isso para nós, meus irmãos. Deus tem isso para a sua igreja. E nós podemos viver isso hoje. Essa comunhão, essa alegria, essa adoração, de buscá-lo em todo o tempo. E de querer cada vez mais a Ele. De desejá-lo. Como a palavra diz, Ele é o desejado das nações. Como o salmista diz, eu tenho desejo para entrar nos amáveis tabernáculos do Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando verei? Tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus, esperança no seu coração. Você vai ver um toque especial de Deus na sua vida. Um toque de Deus especial naquela situação. Um toque de Deus especial mudando, modelando, transformando todas as coisas. Deus tem isso para nós. Memória, comunhão e esperança. Traz isso para o seu coração. Não viva essa mesmice. Queira mais, faça mais. Ah, mas eu já sou velho e avançado em dias. Mas pode ver muitas coisas acontecendo. Você se lembra de Simeão, no seu cântico? Já era avançado em dias, ele e a profetisa Ana. Mas ele falou: agora, Senhor, pode até me levar, porque os meus olhos já viram. Mas foi só ver Jesus e morreu? Ele viveu ainda para ver coisas acontecendo. Jesus já te transformou e quer que você viva para ver coisas que Ele vai fazer. Não te desespere. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Os meus dias têm sido dias de lágrimas, de dor, de sofrimento. A sofreguidão está tomando conta do meu coração. Deus pode te dar esperança. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, um novo dia Deus tem para cada um de nós. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós somos a comunidade que crê. Nós somos a comunidade da esperança. Quem pode dar um tom de esperança para essa sociedade é você. Somos nós. Nós é que vamos dar esse tom, então, de esperança. E a esperança só está num lugar, aliás, só está numa pessoa. A esperança é uma pessoa. A esperança é Cristo Jesus por nós. Cristo Jesus em nós. Ulrich Zwingli disse assim: a ceia é uma lembrança. E ela exige fé verdadeira e comunhão sincera. Deus tem isso para nós. Zwingli já dizia isso, Calvino já dizia aquilo, Lutero já dizia aquilo outro, Paulo dizia isso, e Jesus já disse: eu dou a minha própria vida por você. Ninguém tem maior amor do que isso. De dar a sua própria vida pelos seus. Jesus quer que você tenha esperança.
Mantenha o seu coração em esperança. E eu termino aqui, irmãos, já te instruindo a respeito da ceia. Aqui não tem nada místico. Aqui nada se transforma. Mas aqui tem algo espiritual para o seu coração. Espiritual. Eu creio mesmo. Eu creio que no momento de ceia, Deus pode curar alguém. Eu creio mesmo. Eu creio que nós podemos aqui agora nos prostrar de joelhos e Deus fazer algo aqui. Deus fazer algo lá onde nós estamos pensando. Eu creio que Deus pode fazer. Porque Deus quer que nós mantenhamos esta esperança viva em nosso coração. Mantenha essa esperança. Mantenha a comunhão. Mantenha a lembrança do que Cristo fez. São sinais presentes de uma graça permanente. Lembre-se disso. Eu quero convidar você para, se você puder, se ajoelhar diante do Senhor. Fazer esses 3 passos em oração. Lembrar o que você era e o que Jesus fez em sua vida. Lembrar da comunhão que você tem com o Senhor. E você pode lançar aos pés do Senhor hoje. Aquela dor, esta sofreguidão, para você ter esperança no Senhor. Vamos fazer isso em oração? Se você puder se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor.